E se você pudesse nunca sentir dor? E se eu te disser que existe uma menina que nasceu assim? Conheça a Gabby Gingras, que nasceu com uma condição congênita, onde ela nunca sentiu e nunca sentirá dor. Ela nasceu com ICDA, que é uma sigla para insensibilidade congênita à dor, anidrose. Parece muito bom, né? Mas o fato é que, como ela não tem como sentir dor, a saúde dela ela pode estar comprometida e ela não vai saber. Gabi pode, por exemplo, estar com cárie e o dente está sendo prejudicado. Ela pode vir a quebrar um braço, ter uma hemorragia interna e não vai saber. Afinal, qual o papel da dor na nossa vida? Assista o vídeo até o final e descubra por que todas as coisas, mesmo que adversas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O texto que eu gostaria de trazer de reflexão, de linha de raciocínio para a gente nesse vídeo, a gente encontra ele no livro de Hebreus, e eu gostaria de ler na Bíblia na linguagem de hoje. No capítulo 12, do verso 7 até o verso 11, a gente lê assim: suportem o sofrimento como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então vocês não são filhos de verdade, vocês são filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ainda ao nosso pai espiritual. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era o certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que forem corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Uma vez eu vi um vídeo onde alguém comentou que uma coisa muito errada que um pai poderia fazer pelo filho é, por exemplo, se ele ganha uma bicicleta nova, se ele ganha qualquer coisa nova, e depois de brincar, de curtir no quintal, lá de fora, esquece por lá, larga por lá, e está armando chuva, e esse pai vai e pega e traz para casa. Na verdade, esse não é o ideal a se fazer. Por incrível que pareça, alguns vão pensar assim: poxa, mas foi meu dinheiro, vou deixar o dinheiro ir embora. Na verdade, a gente está falando sobre a educação daquele filho e aquilo que ele pode vir a aprender. Ainda que para nós pais isso seja sinônimo de despesa e prejuízo, e a gente tenha a vontade mesmo de dar uma bronca e vai pegar lá os seus brinquedos, a gente até possa fazer isso. Mas a verdade é que se o filho perde aquilo e constata a irresponsabilidade que ele teve com aquilo que ele ganhou, se a bicicleta enferruja, se o brinquedo se quebra, se aquilo que tinha ele dado valor se perde por conta da irresponsabilidade dele, ele diz: poxa, mas eu esqueci. Mas essa perda vai fazer, por mais duro e cruel que pareça, vai fazer com que ele valorize e ele, na próxima vez, ele não se esqueça e tenha mais cuidado. Na verdade, pela minha experiência, possa ser que não aconteça isso na primeira, e pode ser que uma segunda, de repente até uma terceira vez aconteça e leve um tempo para ele aprender. Mas, ao que eu tenho visto, e faz sentido para mim, repito, ainda que pareça cruel, tratar os filhos, ou a gente ser tratado assim, é uma maneira excelente da gente vir aprimorando o nosso caráter e a gente vir aprendendo as lições que a vida tem para nos ensinar e que o próprio Deus tem para nos ensinar. Uma coisa que eu vi também é que Deus não é um tipo de pai que, se o filho faz uma besteira com o carro, pega o carro do pai e bate, atropela, enfim, vai parar na delegacia. Deus não é um pai que mima o filho e que, se o filho estiver errado, ele vai passar a mão na cabeça e vai lá pagar a fiança e tudo mais. Dependendo do que tiver acontecido e do que Deus quiser fazer, chances são de que Deus acabe deixando, como pai, esse filho passar uma noite ali, para ele refletir um bocado sobre aquilo que ele fez. E, com isso, nunca mais dar aquele tipo de mancada de novo, dependendo da gravidade. Lógico que aqui eu estou falando sobre um pai e está dando uma lição mancada, ou mancadas que o filho deu, mas há outros formatos do pai também vir se mostrar como pai para o filho. Há outros tipos de dores que o filho pode aprender a lidar com a presença do pai e ele ainda assim continuar sendo pai. Um filho que cai de joelhos, eu sou pai de duas crianças, já vi meu filho cair de joelhos e cair com vontade. A primeira vez que ele estava correndo assim na rua, se machucou, ficou ferido, chorou e tudo mais. Eu amparei ali naquela dor, dei cobertura a ele. Nós não devemos, como pais, sermos negligentes, porque Deus também não é negligente conosco. Mas a gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os nossos tombos. Se é numa idade mais avançada, a menina ou o rapazinho perde ela perde o namorado, ele perde a namorada, está com aquela dor, né? Coração partido, primeiro amor, segundo, terceiro, quarto amor, não sei. Mas está sofrendo por aquela pessoa querida. Nós, como pais, com aquilo que aconteceu ali na vida, a gente ampara, dá cobertura, aconselha dentro daquilo
que a gente tiver aprendido na nossa vida, dentro daquilo que fizer sentido, né? Dentro daquilo que é correto, procurando parar e aconselhar e estou aqui contigo, está doendo agora, mas isso vai passar. Essa dor vai passar e você vai crescer com ela. Pode não ser um caso de namoro, pode não ser um joelho, mas pode ser uma prova importante. Aquele filho ia fazer aquela prova muito importante, seja que prova for. E estava contando e se vê frustrado e ver que não conseguiu aquilo e vai ter que levar um tempo até tentar de novo, ou já é, de repente, quem sabe, segunda, terceira prova que ele tenta ali para aquilo, e ele se vê frustrado. Mas aquela dor, ela pode trazer perseverança. Já estou dando spoiler aqui daquilo que se trata. Então, há outros casos de dores que Deus nos ampara, alguns casos até inexplicáveis. Quando eu estava preparando esse vídeo, eu lembrei que há algum tempo atrás, em 2022, para ser um pouco mais exato, eu tinha ouvido o caso de um engenheiro de 34 anos que ele era morador do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele saiu de madrugada para comprar cigarro e o rapaz aí de 24 anos, que estava com ódio no coração, não conhecia ele, não tinha nada contra ele, eles nunca se encontraram. O rapaz havia determinado que ia tirar a vida de alguém. A primeira pessoa que ele encontrasse foi o que ele fez com esse homem, a troco de nada. E eu fico me perguntando que lição que se aprende a respeito disso. Com essa família que perdeu esse homem assim de forma tão brutal, tão covarde. Se fosse na minha vida, se fosse na sua vida, o que aprender com isso? Existem dores que realmente elas são muito inexplicáveis. Uma dor como essa, eu não quero ser leviano, mas como explicar um tipo de dor nesse nível? Eu não gostaria de passar por isso, eu espero que você não tenha passado por algo assim tão drástico, tão grave, e espero que Deus seja com essa família que aconteceu isso, ainda que tenha sido há muito tempo atrás. Mas o que eu quero dizer é que a dor ela pode nos trazer ensinamentos. Mas antes de eu continuar, deixa eu te fazer um pedido. Vou tentar te oferecer o melhor conteúdo possível. Eu fiz esse vídeo aqui com tanto de cautela, muita responsabilidade para poder lhe agregar. E eu dediquei trabalho aqui e te peço para, em primeiro lugar, clica no like. Mesmo você não sabendo se até o final vai valer a pena ou não, se você vai aprender, vai absorver alguma coisa para você ou não, eu peço que sim, clica no like, me ajuda. É a forma que você tem de valorizar esse meu trabalho. E o meu combinado é que se até o final desse vídeo, tudo que eu disser, nada fizer sentido para você, você clica no dislike, você deixa uma queixa e fala, olha, eu não concordei, assisti tudo, mas eu penso de tal forma, tá no seu direito. Mas aí pelo menos não corre o risco de você assistir, agregar na sua vida, abençoar a sua vida, abençoar a vida de outras pessoas e por um acidente se distrair e ir embora e não clicar no like. Combinado assim? Vamos voltar para o vídeo. A respeito dessa questão de dor, né, dor que a gente sofre, uma coisa que eu me lembrei enquanto eu preparava esse vídeo de algo que um amigo meu me contou. Ele estava vindo numa estrada com a família dele, a esposa de um lado, a filha pequena deles do outro atrás. E não sei se foi óleo que tinha na pista, de alguma coisa aconteceu, ele perdeu o controle do carro, girou uma, duas vezes. A esposa acordou assustada e perguntou o que houve. Não, tá tudo bem, perdi o controle do carro. E por vezes, em alguns momentos eu me senti assim, você pode se sentir assim, perdendo o controle do que está acontecendo e não conseguindo dar rumo, voltar para a estrada e ver tudo girar. Você perde o controle da sua vida quando as maiores perplexidades, os maiores sustos, os maiores dramas da sua vida acontecem. E uma coisa que é necessária, como aconteceu com esse meu amigo, é parar. Em algum momento é necessário parar o carro, em algum momento é necessário parar e avaliar o que aconteceu antes de retomar. Davi, ele teve todo aquele episódio lá de Batseba e Urias, e ficou com a mulher do outro e tirou a vida do outro. E eu acho interessante que o grau de punição, falar assim, o grau de surra que Deus deu nele, como consequência por esses erros dele na vida dele, para quem conhece a história de Davi, vê as consequências que Deus trouxe para a vida dele, devido ao erro dele, principalmente com Urias, né? No Salmo 119, verso 67, eu acho muito interessante quando eu me deparei com esse verso, que ele diz assim: antes de eu ser afligido por Deus, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. O verso 71 para mim é ainda melhor, porque diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. Davi perdeu filhos, Davi se viu aflito, Davi se viu em momento de angústia. Davi passou por muito do que o próprio Urias havia passado. Então ele passou por coisas assim severas. Como eu falei ainda há pouco, Deus deu uma surra caprichada em Davi. E nunca mais Davi iria, por conta das consequências daquilo que ele colheu, inventar de querer adulterar de novo, matar outra pessoa da forma como ele fez com Urias. Então, por vezes, Deus vai agir dessa maneira conosco. Deus vai nos fazer passar por situações de aperto, para que nunca mais a gente dê aquela mancada ali.
Infelizmente, às vezes a gente tem que passar pela situação 1, 2, 3 vezes, incontáveis vezes, até a gente conseguir encontrar o padrão do nosso erro. Às vezes não foi algo assim como Davi. A gente ativamente fez o mal. Pode ser que a gente não tenha feito isso. Mas na nossa cegueira, na nossa ignorância, na nossa humanidade, na nossa incapacidade, tantas vezes, de enxergar o mal, seja no formato que ele for, às vezes a gente quer atravessar a parede dando testada nela, em vez de pegar a porta. E enquanto isso, enquanto a gente não pega o caminho correto, a gente continua dando testada, se ferindo. Tem um relato lá no capítulo 4, do profeta Amós, do verso 6 ao verso 10. Também deixei que vocês, falando para o povo de Israel, ficassem sem ter o que mastigar em todas as cidades e com falta de pão, em todos os lugares. Mas mesmo assim, vocês não se converteram a mim. No verso 7 diz que Deus proibiu, ele reteve a chuva sobre a cidade. E mais abaixo diz que vocês não tinham água nem para matar a sede, mas mesmo assim, vocês não se converteram a mim. Ele permitiu que gafanhotos devorassem as hortas, as vinhas, figueiras, oliveiras, mas mesmo assim, Israel, vocês não voltaram para mim. Então, até no verso 10, tem outros relatos também, diz que Deus fez com que viessem pestes parecidas com as do Egito, e mesmo assim, vocês não voltaram para mim. É mais ou menos, tentar trazer uma versão mais contemporânea. Digamos que é um pai, você pode ser pai, eu sou pai de criança. Digamos que a gente esteja lidando com um adolescente. Nesse caso aqui de Amós, é como se Deus tivesse dito assim: olha, eu cortei a senha do Wi-Fi, eu cortei a TV a cabo, eu tirei a energia do ar-condicionado, eu cortei a luz, cortei recurso para o teu celular, eu saí tirando as coisas para ver se você se emenda e você se conserta os seus caminhos. E ainda assim você não se emendou. Então, por vezes, existem certos tipos de dores que Deus permite vir na nossa vida para ver se chega em algum momento que a gente enxerga os padrões de erros que a gente está cometendo. Já aconteceu isso na minha vida, eu precisei passar por dores e pude enxergar. Você está vendo que foi assim? As repetições, as sequências, eu não vejo, agora eu vejo. Se você fizer esses ajustes aqui que você não fez no passado, você vai sair dessa situação. E Deus precisa permitir para que a gente possa se corrigir de fato. Aprender com os nossos próprios erros. No livro de Romanos, no capítulo 5, estou lendo na Bíblia, na linguagem de hoje, e no capítulo 3, diz assim: também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. Esta aprovação cria esperança. Não é ficar feliz pelo sofrimento em si, mas a perspectiva de que há desenvolvimento. Isso não é de uma hora para outra, mas eu entendo que em algum nível, conforme a gente vai praticando e amadurecendo, a gente consiga ter a esperança de que eu estou passando por isso aqui, mas é algo que eu vou aprender, é algo que eu vou saber lidar, e eu vou sair refinado e experiente nessa situação. Eu não vou precisar passar por isso aqui de novo. Como eu posso impedir isso no futuro? De que ponto eu posso impedir esse mal? Eu tive um amigo no meu trabalho, ele foi colocar uma escada para pendurar alguma coisa num lugar alto, coisa de uns 3, 4 metros, não sei. Enquanto ele estava subindo, enquanto estava lá em cima, a escada derrapou, ele foi cair e quebrou os 2 braços. Quebrou o punho, aqui e aqui. Então foi muito transtorno. Preciso vários enfermeiros para segurá-lo, para colocar os ossos no lugar. Olha que situação. Imagina a pessoa tocar a vida aí durante vários meses, para tudo que você possa pensar. Os 2 braços inutilizados, e dependendo de outra pessoa. Tenta imaginar todas as necessidades que a pessoa precisava, que ela conseguisse virar sozinha, agora dependendo de outros. E nisso a pergunta que vem é: foi culpa da escada? A escada era velha? A escada era ruim? A estrutura da escada não era boa desde sempre? Ela foi mal posicionada? Ela precisava de algum ajuste? É necessário descobrir o que houve, para que a gente não se acidente outra vez. E você? O que você acha disso? Você concorda? Você discorda? Você acha que a gente deve fugir da dor? Houve alguma coisa do que eu disse aqui que faz sentido para você? Eu não gosto de passar por dor. Francamente, não. Ninguém gosta de dor. Mas nem que seja um braço quebrado, um dente cariado, é um chamado a algo que a gente precisa de resolver. E se somos nós que estamos sentindo a dor, não adianta a gente discutir e reclamar que foi quem construiu a escada, ou quem trouxe a escada, ou quem foi. Afinal das contas, a responsabilidade é nossa. Se a gente vai usar essa escada de novo ou não, é um outro departamento. Mas que a gente precisa descobrir como não cair de novo, para não sentir novas dores. Isso é necessário. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço que você clique no curtir, valorize esse meu trabalho, se eu te oferecer agora, te abençoo, eu te peço para você valorizar, curtindo aqui para mim. Tenho pedido no meu último vídeo, vou pedir de novo agora, se você quiser me ajudar a fazer com que esse trabalho, esse vídeo alcance outras pessoas, me segue aqui no canal. Essa é uma forma que você vai estar valorizando o meu trabalho e o YouTube vai entender que esse conteúdo está agregando a vida das outras pessoas e ele vai compartilhar com outras pessoas também. E mesmo que você não tenha aproveitado 100% de tudo, tenha aproveitado uma parte ou outra, mas tem uma que eu quero que você não se esqueça.
Lembre-se que o nosso Deus é como um pai que se compadece dos seus filhos. Da mesma maneira, o nosso Deus ele se compadece de todos aqueles que o amam e o respeitam. Fica com o Pai.